Este podcast está disponível no Spotify, Deezer, YouTube e demais plataformas de streaming. Não deixe de acompanhar o Abaco nas redes sociais, @Colégio Abaco no Instagram, Facebook e no site colégioabaco.com.br. A adolescência é um dos períodos mais importantes da vida humana. Novos sentimentos e emoções, muito estudo, decisões a serem tomadas e ansiedade a todo vapor. Hoje, conversaremos com a psicóloga Cris Linares sobre esse período turbulento e as aflições que vêm junto com ele. Se o ensino é a melhor diretriz, Abaco ensinar faz a gente feliz. Pois isso é Abaco. Família, escola, em busca do agora. Abaco somando ideias. O podcast oficial do Colégio Abaco. Cris, seja bem-vindo ao nosso podcast Somando Ideias. Você gostaria de se apresentar? Claro, você me apresentou como psicóloga, eu sou terapeuta de mulheres, trabalhei muito com adolescentes, principalmente meninas, né, por muitos anos. Sou escritora também, autora do livro Doidas no Divã e de outros livros doidos que estão por aí, mas eu acho que o título que mais me dá experiência para falar o que a gente vai falar é que eu sou mãe da Luísa, de 14 anos, que está exatamente passando por essa fase da adolescência. Ela acabou de entrar aqui nos Estados Unidos na high school, está no primeiro ano, que é realmente bem difícil, tem muitos desafios, né? Tudo novo. Então, como mãe, eu sempre me sinto uma mãe amadora. Eu acho que toda mãe, todo pai tem que ter aquela humildade para saber que cada filho é uma enciclopédia. Eu tenho o William de 4 anos e quando eu comparo como ele é, como era a Luísa, é totalmente diferente. Então, assim, eu acho importante, muito do que eu vou passar é baseado na minha experiência, tenho sim um conhecimento terapêutico, mas eu falo, vamos receber todas as informações que a gente vai falar com muito carinho, muito respeito e sabendo que cada filho tem um histórico, que cada mãe, cada pai está numa situação de vida e que nós somos todos aprendizes na arte de ser pai e mãe. Então, eu quero deixar essa consciência antes da gente falar qualquer coisa. Perfeito. Então, acho que a gente pode já partir, né, para a raiz. Cris, o que é ansiedade? Assim, eu acho que essa pergunta, apesar de ser básica, ela é muito importante porque é uma coisa que a gente escuta o tempo todo nos nossos dias, né? Assim, de uns anos pra cá, isso virou uma grande pauta na sociedade. A gente tá sempre falando, eu tô ansioso, eu tô com ansiedade, minha ansiedade tá muito forte e tudo mais. Mas o que é a definição de ansiedade? Bem importante essa pergunta, Guilherme, porque eu acho que tem muita informação, tá muita confusão em relação a isso. Eu acho que está fazendo até os tratamentos em relação à ansiedade. Muitos, eu vou ser muito honesta, eu não gosto porque está fazendo tanto o adolescente como os pais sentirem que eles têm um problema enorme, algo estranho que está acontecendo. Então, assim, de uma forma bem simples, qual a diferença, por exemplo, de medo e de ansiedade? O medo, ele é um mecanismo de defesa diante de um objeto que está na tua frente. Então, você vê um leão na tua frente, vai dar aquele medo que é importantíssimo para a sua sobrevivência, que vai te colocar naquela situação, né, de ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, ou eu vou paralisar. Então, esse momento, esse mecanismo de defesa do nosso corpo, o nosso cérebro, ele está aqui para nos proteger. Né? Antes do seu cérebro pensar em ser feliz, em sucesso, ele quer garantir a sua sobrevivência. Então, ele tem mecanismos para isso, né? Então, o medo é aquele objeto real, né? A prova está na frente do aluno, o professor falou, vamos lá, vai começar a prova. Dá aquele medo, que ele tem que... aquela descarga de adrenalina e que ajuda ele a ir para a luta. Ele é importantíssimo. Agora, o que é a ansiedade? A ansiedade é você imaginar o que pode acontecer, mesmo o objeto não estando na tua frente. Então, por exemplo, o aluno não está diante da prova ainda. A prova não aconteceu. E já começa o seu filho com aquela ansiedade. E a ansiedade ela é baseada no quê? Pensar que sempre o pior pode acontecer. Então, assim, eu vou tirar nota baixa, eu tenho certeza que não vai dar certo. E aí, então, isso é uma ansiedade.
Tem muitos terapeutas que você vai entrevistar e que vão dar técnicas e tal para como libertar da ansiedade. Eu, particularmente, muitos outros profissionais, a gente está vendo a ansiedade ela pode ser vista também como um superpoder. Ela pode ser vista como algo que é uma capacidade poderosa do seu cérebro de imaginação. Então, ela não está aí para destruir a vida do seu filho, a sua vida. A ansiedade está aí para te dar uma capacidade de imaginar o perigo que pode acontecer. E essa imaginação faz você se preparar. Tanto que quando se estuda a psicologia de atletas, fizeram uma pesquisa que os atletas que estavam com um nível maior de ansiedade tiveram um resultado melhor do que aqueles que o nível de ansiedade estava mais calmo. Então, assim, eu quero com muito carinho tá passando para os pais, calma. A ansiedade não é esse bicho de 7 cabeças que a gente está lendo por aí, que está um monte de gente fazendo. É também parte de um mecanismo de proteção do seu cérebro. E aprender a lidar com essa imaginação é o que faz a diferença. Entendi. Então, existe um processo de ressignificação mesmo da ansiedade, né? Assim, às vezes eu vejo pessoas indagando se a gente para de ter ansiedade ao longo da vida, assim, será que quando eu ficar mais velho eu não vou mais ser ansioso, eu vou parar de ter isso? Ou será que é bom a gente não ter mais ansiedade quando a gente cresce e tudo mais? Então, assim, onde que vira uma coisa ruim, sabe? Parece que é uma linha um pouco tênue, assim. Como que a gente pode trabalhar essa linha entre ser saudável e ser não saudável, né? Ser uma coisa negativa, assim, para o seu desenvolvimento, tanto psicológico quanto físico também, porque a gente sabe que é uma coisa que também mexe com o físico, né? Então, Guilherme, boa colocação. Até no meu livro Doidas no Divã, tem uma parte que eu falo muito sobre isso. O que aconteceu, eu acho que nos últimos tempos, principalmente nos últimos 15 anos na área da psicologia, de terapias, a gente foi muito influenciado pela terapia psicologia do positivismo, que tem muitas pesquisas boas. Foi uma onda que veio que falou, a gente está cansado de só estudar pessoas que têm síndromes, que têm problemas, transtornos mentais. Vamos estudar pesquisa com pessoas saudáveis, pessoas que se dão bem na vida, de sucesso, e criou toda uma onda de estudo que ajuda. Só que o que aconteceu? Aconteceu o que eu creio que criou uma dicotomia na nossa mente, né? Eu, particularmente, eu não uso nunca. Você nunca vai ouvir eu falando, e eu não estou falando isso que eu sempre fiz isso. Foi nos últimos 10 anos, eu sofri de síndrome de pânico por 15 anos, que eu não conseguia dirigir, levar nem minha filha na aula de dança. Eu tive depressão pós-parto. Então, muita coisa que eu passo e que eu pesquisei é baseado na minha luta pessoal de me libertar dessa prisão mental que eu me colocava, né? Eu era uma mulher livre numa mente aprisionada. Então, muito do meu trabalho é baseado mesmo nessa minha busca. E eu tive que rever a psicologia, eu tive que rever o que eu estava aprendendo e até como eu ensinava as pessoas. Até porque tem um livro do James Willman, que é um dos grandes psicólogos do mundo, quem está na faculdade estuda ele, e ele fala assim, 100 anos de psicologia e o mundo está mais miserável do que nunca. Então a gente tem que, não adianta acreditar em tudo que está aí, né? A mente, cada ser humano, cada filho é uma enciclopédia na tua frente. Por isso que eu falei desde o início, vamos ter uma humildade, o professor, a escola, que diante de cada aluno tem uma enciclopédia que a gente tem que ir aos poucos folhando e aprendendo, né? Então eu particularmente não gosto de falar negativo e positivo, né? Porque eu acredito que são pensamentos protetores, né? O que as pessoas chamam de negativo, eles estão aí com uma função para te proteger. Então, por exemplo, a tristeza, que é uma coisa que é um sentimento maravilhoso, que ajuda você a refletir, te coloca num estágio de reflexão, de pensar, de ver aquilo que você... onde está a sua vida, para onde você vai, as suas escolhas. As pessoas estão fugindo desse sentimento como o diabo foge da cruz. Se você não toma cuidado, você leva o seu filho num terapeuta, a primeira coisa que ele vai fazer, meu filho está chorando, ele está triste. Então tá, vamos dar um antidepressivo.
para abafar. Como assim? Eu tô aqui de cabeça erguida e se eu conversar com você, Guilherme, com as pessoas que estão nos ouvindo, muito do que somos hoje foi desenvolvido e criado nos momentos de tristezas que a gente aprendeu, que a gente cresceu, que a gente venceu. Então não pode fugir da tristeza. A gente tem que ensinar. O maior presente que um pai e uma mãe, eu acredito que a gente pode dar para os nossos filhos, é a liberdade deles sentirem. E falar, pode chorar, filho, pode ficar triste. Isso está sendo perdido, as pessoas já acham que está com transtorno mental, porque tem essa dicotomia, ou algo é positivo ou algo é negativo. Não, eu acredito em emoções protetoras e eu acredito em emoções poderosas, né? Que umas nos protege e a gente tem que saber lidar com elas e aprender com elas, e outras nos empoderam. Então, assim, eu não gosto de negativo, né? Agora, eu acho que por trás da sua pergunta, né, o que é saudável e o que não é. Eu não gosto de falar o que é saudável e o que não é, porque eu acredito que tudo utilizado de uma forma boa e aprendendo com ela é saudável. Hoje eu olho tudo que eu passei, a ajuda que eu posso oferecer para o mundo foi porque eu passei por síndrome do pânico, foi porque eu passei por depressão. Então eu vou olhar e falar que aquilo foi não foi saudável na minha vida. Eu acho que é uma visão muito limitada da experiência humana. Né? Agora, o que você me perguntou que é importante, eu acho relevante a sua pergunta, é assim, quando eu procuro ajuda, né? Quando começa a afetar a sua vida social, aquilo que você fazia, né? Então, você tinha uma vida, você percebeu que a criança não sai mais do quarto, você percebe os comportamentos sociais sendo alterados, está prejudicando, né, vamos dizer, a liberdade dessa pessoa. E aí você fala, não, vamos procurar ajuda. Para quê? Para entender essa mente, para dar carinho para ela, para compreender. Uma coisa é você virar para um filho e falar assim, vamos que você tem problema, você tem transtorno mental. Eu tomo muito cuidado com isso. Até porque nos últimos anos, tanto a psiquiatria que entrou na área da terapia, ela veio com, vamos dizer, não vou dizer a palavra vício, mas o modelo médico que tudo é rotulado. Tudo que você sente é rotulado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho certeza que se minha mãe tivesse me levado naquela época, que não tinha essa consciência, eu estaria sendo considerada déficit de aprendizagem, porque eu era muito espiruleta, não conseguia ficar na sala, vivia na diretoria, e hoje eu vejo, assim, era na verdade uma explosão de criatividade que o sistema não sabia me ajudar. Só que o sistema, em vez de olhar para ele e falar, vamos mudar o sistema e oferecer um sistema para esses alunos que têm esse cérebro, ele fala que o aluno tem problema. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Maravilha, Cris. Assim, eu particularmente fico aliviado de escutar essas coisas, né? Porque faz muito sentido, eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso. Inclusive, você foi falando, eu lembrei do filme Divertidamente. Você já assistiu esse filme, Divertidamente? Qual é a tradução em inglês? Inside Out, aquele das emoções. Lógico, o cartoon, sim, né? O desenho. Sim. Você falou da tristeza, eu lembrei assim automaticamente desse filme e falei, nossa, que bom então que nós temos cada vez mais, estamos cada vez mais abrindo essa discussão mesmo, né? Abrindo esse debate e trazendo isso à tona. E aí você comentou sobre essa questão dos pais e da escola, né? Sobre o que a gente pode fazer quando muda na vida social do aluno e tudo mais. Como lidar com a ansiedade na escola, então? Como lidar com as provas, com o estudo, com a pressão dos pares, né? Com os amigos também. Existe uma questão de comunidade envolvida. Como o aluno pode lidar com a ansiedade dele na escola? Bom, tem várias técnicas, né? Uma coisa é, primeiro assim, ressignificar, como você colocou, a visão que a gente está tendo de ansiedade. E ver que, como eu te falei, tem pesquisa e pesquisa que mostram o atleta mais ansioso, ele tem uma performance melhor. Já está provado isso. Então, ela não é algo que vai te destruir, ela não é algo que você vai morrer, né? Principalmente quando vai no nível de síndrome do pânico, que era o meu. Eu não entendia. Eu achava que na verdade, é um processo protetor do meu cérebro fantástico, que dura de 7 a 12 minutos. Aquela descarga de adrenalina, cortisol, de proteção, depois vai embora. Né? Então, a primeira consciência é assim, o que você está sentindo não é gostoso, não é legal, mas é natural, filho. É natural, você vai ter uma prova. Então, a primeira coisa, não achar que é um bicho, um monstro dentro da mente da criança, do adolescente, querendo destruir ele. Quando ele começar a abraçar esse monstro, esse monstrinho. Eu tenho uma amiga minha, que inclusive eu quero muito convidá-la para
eu traduzi, porque ela é uma das maiores especialistas, na minha opinião, nos Estados Unidos, em ansiedade e depressão para adolescente e criança. E ela criou um bichinho que é um monstrinho mesmo, verde, que é o monstrinho da ansiedade, e vem com um código, e a criança entra no computador e vai ajudando criança mesmo, de 7, 8 anos, a entender a importância de abraçar essas emoções. Inclusive, ela é uma amiga minha, e eu sempre falei para ela, até para o Colégio Ábaco, você sabe que eu faço parte da família Ábaco, e eu já falei, eu quero muito trazer esses profissionais para estarem cada vez mais preparando pais e adolescentes e crianças para esse novo mundo, né? O pessoal fala, quando vai voltar um novo normal? Não tem essa história de normal mais, gente. Vai ser um novo diferente, a gente tem que aprender, né? Eu acho que com a pandemia, eu acho que você entrevistar eu hoje, ou qualquer profissional hoje, e o ano passado é uma outra história, né? O nível de ansiedade aumentou, né? A nossa amígdala, a parte do nosso cérebro que responde à ansiedade, tem estudos que ela realmente dilatou. Então, nós estamos, né, muito vulneráveis, suscetíveis. As pessoas estão explodindo porque essa amígdala está dilatada. Coisas que ajudam a acalmar, né, o movimento do corpo. Eu vou até deixar aqui a minha desafio. Quem sabe o Colégio Ábaco, não sei se você conhece os donos, sim. Né? Quem sabe eles me escutam, mas eu quero fazer um desafio que por exemplo, tem pesquisas e pesquisas do estudo da dança, do movimento, né? Eu faço um exercício, inclusive eu tenho um TEDx Talk que eu dei em Hollywood só para adolescentes sobre isso. E eu vou até compartilhar, acho que falta pôr a tradução, ou já tem tradução, mas eu dou esse exercício para os alunos fazerem, né? Que eu falo, quando o seu corpo e a sua mente é uma coisa só. A Candace Pert, que foi uma das grandes cientistas de Harvard sobre emoções, ela fala que nós temos células de emoções não apenas no cérebro, mas no corpo inteiro. Então não é apenas o seu cérebro que você tem que cuidar, você tem que cuidar também do seu corpo. Então, quando o seu cérebro está num alerta, o seu corpo pode influenciar o seu cérebro. Então, eu dou um exercício super simples para os alunos, e aí eu falo o desafio que eu quero dar no Ábaco, para ver se o pessoal do Ábaco faz, depois de 2 semanas me fala o resultado. E o aluno, antes de entrar na prova, eu falo, vai para o banheiro, fecha a porta, não deixa ninguém ver, senão o pessoal vai achar que você é doido. E aí você não queira mudar os seus pensamentos. Não queira pensar positivo, você fala tudo que você está sentindo. Eu tô com medo, que eu não vou tirar nota boa, que eu não estudei direito. E você vai falando ou pensando o que você está pensando e vai mexendo o seu corpo dançando. Só de falar isso, você já riu. Porque conforme você vai movendo o teu corpo, o seu corpo vai mostrando para o seu cérebro, porque as moléculas de emoções estão no teu corpo também, que tudo está bem. Mesmo você pensando, vamos dizer, negativo, como as pessoas chamam, o teu corpo vai estar no estágio positivo, liberando endorfina. E eu tenho alunos que eu dei palestras aqui nos Estados Unidos há 10 anos atrás, que fala assim, mudou a minha história, eu levei para a faculdade isso. Então você não tenta controlar seus pensamentos. Pensa positivo, vai dar tudo certo. Você não sabe se vai dar tudo certo. De repente, você vai tirar uma nota baixa. E aí você vai lidar com essa frustração. É muito importante um desafio que eu dou para o Colégio Ábaco, de repente algum professor que queira fazer e depois até me contar o resultado, é assim, no final de cada aula, você põe 5 minutos com música e faz todo mundo dançar. E vai para a próxima aula. Isso eu acredito que diminuiria a ansiedade, o cansaço, aumentaria a flexibilidade cognitiva do cérebro, que é a capacidade de absorção do conhecimento. Então, eu acho que a escola ela precisa cada vez mais incorporar não só apenas a mente, né? Essa parte do nosso corpo, que é a cabeça, mas o corpo inteiro em movimento. Isso já está provado que diminui demais, né? Tanto que as pessoas que fazem exercícios, que correm, que dançam, que o nível de ansiedade delas, por quê? Porque elas estão liberando serotonina. Outra coisa fundamental que para fazer, que às vezes a gente deixa de lado, é um tal de toma antidepressivo para aumentar a serotonina, antidepressivo, mas nós temos que lembrar que 90% da serotonina é produzida onde? No seu intestino. Então, o que o seu filho come tem mais influência no nível de serotonina dele do que o antidepressivo que talvez ele está tomando. Então, o que é fundamental? Alimentos saudáveis. Muito fundamental.
uma técnica que eu aprendi até como mãe, sofrendo uma época com a minha filha, comendo besteira, aquelas coisas, vai na casa da amiga, vai. E eu aprendi com uma nutricionista, né? Para começar a mudar, principalmente criança pequenininha, é você falar, o filho quer um chocolate, você fala assim, não, filho, você pode comer o chocolate, só depois de você comer isso. Então você vai colocando mais nutrientes saudáveis e ele tem o direito de comer o chocolate. Só que depois o corpo dele vai estar com tanto nutriente saudável que ele não tem mais a vontade do chocolate, né? Porque ele não quer uma açúcar barata, né? O seu corpo vai estar satisfeito com coisas saudáveis. Então, é fundamental a alimentação, fundamental o movimento e fundamental ressignificar. Falar para esse adolescente, olhar para o olho do seu filho e falar, tudo bem sentir assim. Você não tem problema por sentir assim. Você é um ser humano por sentir assim. Cris, eu acho engraçado porque parece que se resume um pouco a gente a se conhecer, né? Então, assim, você pode trabalhar tudo isso se você se conhecer, né? Eu acho que falta a gente olhar pra nós mesmos, né? Acho que quando foi que a gente parou de pensar assim, o que eu tô sentindo? Será que tá tudo bem com isso que eu tô sentindo? Será que isso é um problema? Não, acho que tá tudo bem. Assim, a gente parou de se escutar, né? Olha que doideira, a gente escuta tanta coisa de fora, a gente tem tanta informação, né? Ontem eu tava conversando com um amigo meu e ele mostrou um estudo. E se você pegasse, assim, há 30 anos atrás, uma pessoa de 20 anos, ela via uma certa quantidade de imagens, né? Na vida dela, ela via uma certa quantidade de imagens, de vídeos, de fotos e tudo mais. Hoje, uma pessoa de 20 anos, em um dia, vê mais imagens do que essa pessoa viu na vida inteira. Então, assim, a gente tá com muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo e a gente parou de se escutar. Na verdade, eu sinto que muita gente nunca se escutou, né? Quando a gente olha para algumas gerações passadas, acho que existe essa questão da terapia ainda ser um tabu, de conversar sobre o que você tá sentindo ser um tabu. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha dessa questão da terapia, né? Porque aí é um estágio avançado também se você quer trabalhar melhor a sua ansiedade, mas eu pelo menos acredito que todo mundo precisa fazer terapia. Eu acredito que todo mundo tem coisas pra resolver, eu acredito que é saudável pra todo mundo. Não sei qual a sua opinião sobre isso, gostaria de saber. Eu falo assim, depende do terapeuta. Não cai na mão de qualquer um, senão vai ser melhor. Eu acho que a terapia vem em vários pacotes, né? Eu falo, mulher, a nossa manicure é terapeuta, por isso que eu falo, cuidado com a manicure que você escolha, cabeleireira, porque o Jean Villeloup tem um livro Terapeutas do Deserto que ele fala muito isso, né? Antigamente não existia título de psicólogo, de psiquiatra, os terapeutas do deserto, às vezes aquele pastor, aquele padre, aquela tia, eles faziam uma função, né? Então terapias vêm de várias formas, às vezes aquele amigo que você vai sair e bater um papo, vai dar um processo terapêutico para você, uma catarse, que anos de terapia. Então eu acredito que terapia vem de várias formas, mas esse autoconhecimento que você falou é fundamental, é sempre buscar, sabe, se conhecer, porque quem não se conhece não sabe para onde está indo, né? Você está indo para onde? Você não sabe nem quem você é. Então é importantíssimo isso. Agora, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que eu acho importante, até que no que se refere à ansiedade, a gente está recebendo tanta informação, como você colocou, e o que está fazendo a diferença na vida das pessoas não é o quanto de informação a gente tem, mas o que a gente faz com o pouco que a gente tem. Então, essas são as pessoas, né, que estão se destacando hoje em dia, que elas focam e elas pegam, não é que elas sabem tudo, mas elas sabem tanto que a internet, as pessoas que mais estouram, vamos dizer, né, que tem essa coisa do milionaire, são aqueles que escolhem um nicho e vai nele. Eles só se, né? E aí aquelas pessoas querem estar em todo lugar. Então eu acho uma coisa muito legal e eu quero ser prática aqui para pais e mães, porque a gente não aguenta mais só filosofar, falar, mas e aí, o que eu faço como mãe e pai? Eu sei porque eu tenho essa angústia como mãe também, o que eu faço, o que eu posso fazer para melhorar? Uma coisa legal que virou uma prática na minha família, que eu senti um resultado, que eu aprendi com uma terapeuta, não fui eu. Ela falou, Cris, a sua filha, seu filho recebe tanta informação durante o dia que eles não sabem mais o que fazer com isso. Então, na hora do jantar, que eu acho fundamental, sagrado, a família se reunir. Então, na minha família, a gente procura... Minha filha faz competição de dança, então 2 vezes na semana ela não janta com a gente, mas 3 ela janta. Então, nessas 3 que ela tá com a gente, eu procuro não sair ou não marcar uma coisa com amigas ou com meu marido, pra gente estar lá em família. E aí a gente... faz uma oração, no caso a gente acredita em Deus e a gente faz uma oração e aí eu faço 3 perguntas para cada um dos meus filhos. Meu filho de 4 anos já responde, que é assim, o que você aprendeu de bom hoje? O que te aconteceu de bom que você aprendeu? Né? O que você poderia fazer melhor hoje?
né? Algo que se chateou, que poderia ser melhor hoje. E o terceiro, a gente aproveita porque a gente está orando em família, faz um pedido para Deus que você quer que Ele te ajude em alguma área da sua vida. Então, é muito gostoso porque, às vezes, a criança está cansada, vai falar, ai mãe, de novo, mas aí ela fala, não, porque foca coisas fundamentais que já está provado cientificamente, foca o exercício da gratidão, né, que ajuda muito na saúde mental. E na saúde do corpo, na saúde cardíaca. Então, focar, tipo, o que de bom te aconteceu hoje que você é grata. Então, ajuda a criança a focar, né, que você aprendeu. E é muito legal, ela sempre fala, nossa, aconteceu isso, e eu aprendi isso, eu sou grata por isso. E o segundo é assim, o que eu posso fazer de melhor que aconteceu? Ou o que poderia ser melhor? Ajuda aquele processo reflexivo de olhar a sua vida e ver como ela pode ser melhor, né? Então, eu acho assim, fundamental, pai e mãe, a gente ajudar os nossos filhos, como você falou, ensinar o que você pode fazer com esse aprendizado, o que ele foi útil, como ele pode melhorar. Eu acredito que é importante até trazer isso para a sala de aula, né? O professor perguntar para esse aluno uma coisa que foi falada aqui hoje, que você vai levar para a sua vida. E fazer esse aluno a treinar isso a mente dele, não só absorver, mas utilizar o que ele está absorvendo para o bem dele ou para o bem da humanidade. Perfeito, Cris. Bom, acredito que a gente trabalhou bem aí essa questão. Claro que se algum pai ou aluno tiver alguma dúvida, sempre pode entrar em contato com a escola, a gente pode conversar mais sobre isso. Existem diversos profissionais qualificados no Colégio Abaco para falar sobre ansiedade e falar sobre outras questões também com qualquer pai e aluno. Então, acho que a gente pode passar para o nosso quadro Multiplicar o Saber. Multiplicar o saber. Bom, Cris, esse é o quadro do nosso podcast em que a gente indica algum livro, um filme, uma série, uma pessoa que esteja relacionada ao tema do nosso episódio. Então, hoje eu vou indicar um filme, é um filme nacional que se chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É um filme de 2014, a classificação indicativa é de 12 anos, e eu gosto muito desse filme, primeiro por ele ser nacional, mas pela forma como ele trabalha a questão da adolescência, e ele trabalha com várias áreas da adolescência, né? É sobre esse adolescente, que ele é cego, e fala sobre várias questões dele na escola. Então fala sobre uma questão de sexualidade, fala a questão da cegueira, fala sobre a questão do bullying, fala sobre a questão da puberdade. Então, assim, eu acho que é um filme muito completo para essa questão da adolescência, e é um filme nacional, como eu falei, eu acho que a gente tem que valorizar o nosso cinema. Da última vez que eu vi, recentemente, ele estava disponível na Netflix, então, assim, acho que muitos pais vão ter acesso a esse filme, e acho que ele trabalha bastante do que a gente conversou aqui hoje. Que legal. E para você, Cris, qual que é a sua indicação hoje? Olha, eu vou falar a minha indicação baseada no que aconteceu assim, com a minha família. A minha filha de 14 anos chorava, até abraçou eu e o pai, e foi um filme que mexeu muito com a gente, que é O Milagre da Cela 7. Nossa, que filme! Assim, é a história, acho que é turco, não tenho certeza, mas é a história de um pai que é excepcional e, enfim, acontece uma coisa e tentam tirar a filha dele, mas é uma mensagem tão linda que faz a família refletir. Eu indico esse filme e já aviso para pegar papel, porque vocês vão chorar. E tudo bem, né? Tudo bem chorar. Tudo, já aproveita e fala, tudo bem chorar, não tem nada de problema com a gente, nós somos seres humanos, não robôs. E esse filme também está disponível na Netflix, né? Pra quem não sabe, esse filme está disponível na Netflix. Acredito que é da Netflix até. Mas enfim. Acho que é isso, Cris. Queria te agradecer por esse episódio maravilhoso. Eu fiquei muito feliz em poder falar sobre esse tema. Eu acho que a gente precisa cada vez mais falar. Que não seja o único episódio do nosso podcast que a gente fale sobre isso. Acho que tem muita coisa que a gente precisa discutir sobre psicologia, sobre ansiedade, sobre depressão. A gente precisa falar sobre isso, porque foi muito tempo de a gente não pensar nisso, da gente não refletir, da gente não se melhorar, se conhecer. Então eu queria te agradecer pessoalmente por ter aceitado esse convite e ter falado tão bem sobre esse tema. Imagina, obrigada a todos do Abaco, faço parte dessa família linda, carrego o Colégio Abaco aonde eu vou, tudo que eu aprendi e como mãe, assim, eu agradeço aos pais e espero que pelo menos uma coisa que a gente falou, que você possa carregar e contribuir para
essa jornada, né? Essa universidade que eu falo que realmente nós somos todos aprendizes na arte de ser pais. Estamos todos aprendendo a cada dia com os nossos filhos. Eu não tenho todas as respostas, verdades absolutas. Então, queria te agradecer. Obrigada. E é isso aí, pessoal. Até o próximo Somando Ideias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abacô é somar de ideias. Abacô, multiplicar do saber. Abacô, subtraindo e dividindo emoções.